Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo, e hoje vamos recomeçar os estudos sobre páginas selecionadas do Evangelho, começando agora novamente no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Se você não assistiu as páginas selecionadas do Evangelho na versão 1, você tem um cardzinho aqui que você pode acessar. A gente está na segunda rodada. Selecionamos algumas mensagens na primeira rodada, que estão todas gravadas, e agora estamos começando a segunda rodada e tem o cardzinho aqui que você pode acessar a primeira rodada. Na primeira rodada, estudamos o item do capítulo 1, o Espiritismo, e nessa rodada vamos ler o item aliança entre a ciência e a religião. Vou fazer o compartilhamento aqui dessa, dessa página para a gente poder fazer a leitura conjunta e os comentários específicos, ok? Essa página, esse texto de Kardec é um texto que tem uma controvérsia dentro dele, né? A gente vai ver que controvérsia é essa, umas questões um pouco difíceis de serem consideradas, mas é o pensamento de Kardec. Esse é um texto de Kardec, não é daquelas partes referentes às instruções dos espíritos, onde tem as mensagens dos espíritos. Então é Kardec que escreveu e era a visão que ele tinha da relação entre a aliança da ciência e da religião. A gente primeiro faz a leitura de todo o texto e depois a gente comenta parte a parte. Vamos começar então com a, o item 8, então, do capítulo 1, Não vim destruir a lei, aliança entre da ciência e da religião, dizendo assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez contestada pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem.
é toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Muito bem, vamos voltar aqui ao início da mensagem e fazer considerações a cada parte, das afirmativas de Kardec. A primeira, e talvez aqui esteja a maior controvérsia, né? É a controvérsia que marca, né, como um fio condutor todo o argumento de Kardec. Kardec diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Agora, atenção. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, o que Kardec chama de ciência é a revelação das leis. Espera aí, só um pouquinho. A revelação das leis do mundo material. Nem tudo aquilo que hoje é dito como ciência é efetivamente uma revelação do mundo material. Tem muitas teorias que tentam explicar o mundo material sem conseguir de forma conclusiva, que não ainda poderiam entrar exatamente nesse conjunto de elementos que Kardec está chamando a atenção. Há também um conjunto de outros elementos que tentam explicar coisas da vida social a partir das suas especificidades, que também não entrariam aí porque não são leis do mundo material. E por outro lado, ele chama de religião a revelação das coisas do mundo moral. Ora, religião que nós entendemos é algo institucional que tem uma diversidade enorme no mundo de religiões com propósitos e princípios e axiomas morais os mais diversos, não é? Nem sempre plausíveis, mas não é isso que Kardec está chamando de religião. Kardec está chamando de religião a revelação das leis do mundo moral. Então entenda que quando Kardec fala da aliança entre ciência e religião, ele está especificando duas coisas que para a gente nem sempre a gente dá essa conotação que ele está dando, principalmente no campo da religião. Que a gente tem a nossa religião e a gente entende que a nossa religião é aquela que vai fazer a aliança com a ciência. Kardec não está dizendo que é o espiritismo. Kardec está dizendo existe ambas, né? Na sequência ele diz ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então é como se ele estivesse dizendo Deus criou o mundo material e o mundo moral. Há princípios que regem o mundo material. Talvez o mais simples da gente entender é a gravidade, né? Rege o mundo material. Uma das leis que rege o mundo material, entre outras. E existem leis que regem o mundo moral. A gente acredita, não é? Que exista uma moral que vai fazer com que, se nós seguirmos essa moral, nós construiremos a nossa felicidade. Veja, a moral do Cristo é uma expressão dessa moral que Kardec está falando. Mas entenda que se há uma quantidade enorme de povos que não são cristãos, a revelação das leis morais
para eles vai chegar de outra forma. Certamente não pela palavra do Cristo, porque eles não aceitam Cristo. Vai chegar de uma outra forma. Então, a mensagem do Cristo é uma expressão dessas leis, mas não é a única forma como essas leis chegaram para nós, não é? Então a gente tem que tirar da religião o rótulo de cristianismo, hinduísmo, budismo. A gente tem que tirar esses rótulos e pegar a essência da moral, né, daquilo que é mais fundamental ou daquilo que seja uma unanimidade entre as religiões, né, ou tentar identificar onde, né, exatamente a gente pode é, perceber esses princípios morais que orientam e devem orientar a nossa vida para que a gente consiga construir a nossa felicidade. Então, é lógico, desse ponto de vista, que se tudo provém de Deus, não pode estar em contradição. A questão não é essa. A questão é que nem toda a ciência foi parte desse princípio, que você está identificando leis divinas, não é? E parte em de uma certa maneira, de princípios materialistas, e do ponto de vista moral, mais ainda, né? Até porque a própria ideia de uma construção ética é a construção de princípios acordados entre as partes, que não necessariamente precisam estar orientados por uma moral exterior ao princípio que foi negociado entre as partes. Então, com isso, né, a gente tem aqui, quando a gente fala da aliança da ciência e da religião, a gente tem que entender muito bem o que Kardec está falando. Porque não é o fato de sair num artigo científico uma constatação, né, uma evidência que depois pode ser refutada, pode ser discutida, pode ser alterada, pode ser revista, mas não é pelo fato de sair uma evidência e isso ser dito que é algo científico que se encaixa nesse princípio que Kardec está falando. Assim como não é porque a minha religião ou a religião do outro falou tal coisa que se encaixa nesse princípio que Kardec está chamando de religião como a expressão da moral divina. Muito bem. Então eu preciso entender que a aliança entre ciência e religião é desse ponto de vista que Kardec está dizendo. Tudo que é uma constatação das leis que regem a vida material é expressão de Deus. Tudo que revela e tudo que mostra para nós maneiras de nos comportarmos que trazem felicidade para a gente, que estão baseadas num princípio moral, né? É, para nós cristãos, cristãos para outros, né? Com outros rótulos, ali tá os princípios da vida moral, da vida espiritual. Muito bem, Kardec então vai continuar. Se fosse a negação de uma e outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Claro, a gente está partindo de um princípio lógico. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que leva à incredulidade e à intolerância. Na verdade, grande parte da ciência foi feita buscando afastar-se do princípio da religião, já que o mundo era um mundo em que os dogmas religiosos impediam as pessoas de pensar. O movimento iluminista foi um movimento de afirmação da razão, exatamente contra o obscurantismo, né? Dos estados religiosos que
postulavam suas verdades, verdades religiosas que não podiam ser contestadas. Então, Kardec está chamando a atenção de que houve um excesso de um lado e de outro, e que agora é preciso se encontrar um ajuste melhor entre esses dois elementos, não é? Já que eles têm um mesmo princípio, né? Quer dizer, a ciência no limite ela vai ser uma expressão da vontade de Deus, assim como a religião sendo um endosso de uma moral divina, ela também é uma expressão, né, de Deus quando assim concebida, né? Nem toda religião que nós conhecemos pode ser assim considerada. Muito bem, continua Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Aqui é preciso que a gente entenda uma coisa. Kardec entende que a vida espiritual, ela é um fato. E ponto final. Não há dúvida sobre a existência da vida espiritual para Kardec. A vida espiritual é um fato como a mesa que apoia esse computador, como o microfone que capta a minha voz, como qualquer outra coisa que faz parte da nossa vida. A vida espiritual é um fato. Então, a vida espiritual não é uma crença religiosa para Kardec, né? Não é uma crença religiosa, não é uma questão de você acredita ou não acredita na vida espiritual. Porque a vida espiritual ela existe. Portanto, é preciso que a ciência entenda e passe a dar conta dessa dimensão da vida. Para muitas pessoas, né, essa afirmação de Kardec de que a vida espiritual é um fato ainda é vista como um motivo de crença, como algo que precisa ser visto como uma afirmativa religiosa, mais do que científica, né? Então, grande parte do movimento, né, da ciência ainda não comprou essa ideia, né? A, a própria influência das religiões tradicionais também dificulta essa incorporação dessa ideia. E Kardec tinha, né, nas suas mensagens, ele passa uma percepção de que aquilo que está sendo trazido na sua época, através dos espíritos, da doutrina espírita, fosse ganhar uma dimensão muito grande de forma muito rápida. E não parece que isso se confirmou dessa forma. Então, a gente tem essa mensagem já está aí há mais de 150 anos, mas a gente não viu exatamente essa ideia de que a ciência deixou de ser materialista, né? E incorporou o elemento espiritual. Para Kardec, isso era um fato. Para Kardec, isso era matéria de ser estudada a partir dali para frente, já que o Espiritismo confirma essa ideia. Mas não foi isso que nós vimos. Por outro lado, ele diz: se a ciência deve deixar de ser exclusivamente materialista e incorporar o elemento espiritual, a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e prestarão muito concurso. Não é isso que nós vemos ainda. E mais do que isso, né? Nós não assistimos ainda à ideia de que a religião efetivamente passou a considerar efetivamente os avanços da ciência.
Muitas das religiões tradicionais ainda vão acreditar no milagre, né? Ainda vão acreditar nos dogmas, ainda acreditam né, nos mistérios da natureza que lá na Gênesis se tenta criar recursos para olhar sobre uma perspectiva diferente todos esses pontos. Então, aqui, né, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da religião, não se andou, não se caminhou como Kardec previa. E continua ele dizendo: então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A gente espera que um dia isso aconteça, mas ainda não aconteceu, e nem com o Espiritismo isso aconteceu. Por quê? Porque o Espiritismo não se tornou uma religião é, hegemônica em lugar nenhum, nem no Brasil, né? No Brasil, o Espiritismo tem 3% da população, se tanto. Então, nem no Brasil, onde, mesmo com Chico Xavier, Allan Kardec, Peixotinho, todos os médios, Ivone Pereira, todos os médios, mediunidade, tudo, ainda assim, né? Embora as ideias espíritas tenham se é, difundido mais do que o espiritismo como religião, ainda assim, né? Vamos lá. Esse passo que Kardec afirma em relação à relação entre ciência e religião, tendo a ciência e a religião sendo considerado do ponto de vista que ele coloca aqui nesse texto, isso não prosperou como ele imaginava, né? Vamos continuar aqui. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente, né? E continuou em grande parte. Kardec imaginava que o espiritismo fosse romper isso e fazer essa ponte, né? E o que aconteceu? Ao invés dos espíritas entenderem e buscarem através, né, da ciência e da própria religião fazer essa mediação, esse meio de campo, tornaram o espiritismo uma religião e mantiveram grande parte dos problemas que Kardec está colocando aqui. É verdade que a gente tem uma parte, né, da uma parte do movimento espírita que tenta fazer um diálogo mais próximo com a ciência, mas ainda assim de forma muito, né? Muito pequena, né? Muito pouco, né? Então ele vai dizer: era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Quer dizer, ele está dizendo que o espiritismo seria esse elemento num certo sentido, né? Quer dizer, quem trouxe isso que ele está chamando aqui, né? A, o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Isso aí é o livro dos médiuns, é a parte segunda do livro dos espíritos, né? Mas o espiritismo não teve força para isso. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão, a razão nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. O materialismo foi vencido para aqueles que incorporaram esses princípios, né? Mas dizemos ainda, né? Esses princípios não foram e não tiveram o, o acolhimento que se esperava. Quer dizer, se dependemos desse acolhimento, estamos ainda distantes,
né, daquilo que os espíritos pretendem, né? Se os espíritos efetivamente usaram recursos para que houvesse uma associação entre ciência e religião, ele não esteve limitado ao espiritismo, com certeza, e está ali com outros formatos que nós não conseguimos identificar, né? Bom, e certamente o materialismo não foi vencido de todo, né? Como princípio metodológico das ciências, né? Vamos lá. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Quer dizer, se os espíritos estão trabalhando numa revolução moral, e essa revolução moral tem como um dos seus pilares a aliança entre ciência e religião, esse processo ainda está para se fazer, né? Ainda não se fez. Vamos esperar que isso aconteça ainda para as próximas gerações. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ele à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Estamos esperando essa nova era. Os sinais claros dela ainda não estão evidentes, né? Quer dizer, um sinal seria exatamente um princípio de transformação desses elementos que ele está aqui falando, propiciando, né, que a ciência fosse vista como um descortinar das leis de Deus e a moral também, né? A religião também, né? Um descortinar da moral divina e que a gente teria um casamento entre elas exatamente porque no final das contas estamos falando de princípios divinos que orientam a nossa vida, mas certamente isso não aconteceu ainda, né? Muito bem. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações das relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então a gente espera que isso aconteça. A gente, né, através da divulgação das ideias espíritas, busca exatamente contribuir nesse processo, e esse estudo é parte disso. Mas estamos convencidos de que, pelo que identificamos na literatura, né, naquilo que temos acesso da discussão tanto da ciência quanto da religião, né, houve uma modificação no quadro religioso brasileiro, mas essa modificação no quadro religioso brasileiro, de forma alguma, nos anima a pensar que as religiões dominantes, né, seja no Brasil, seja no mundo, elas efetivamente cumprem esse princípio que Kardec está falando, assim também como a ciência, no modo geral, não se abriu efetivamente para essa espiritualidade que Kardec está falando, né? Então, essa é uma página controversa porque Kardec coloca que essa aliança ela vai trazer um descortinar, uma revolução, etc., que está por vir, mas a gente ainda não viu, ainda isso é como se ainda tivesse, né, num prenúncio de um processo que ou já começou e a gente ainda não percebeu, ou ainda vai começar em breve. Aqui ele diz, né? Foram 18 anos para começar, agora está na época de começar. Mas essa época, do ponto de vista da história, né? 200 anos, 300 anos, não é exatamente um período longo de história, né? Às vezes é um período curto de história, né? Então a gente tem que olhar com outra perspectiva. Mas fica aqui a nossa, o nosso comentário sobre essa mensagem, que é uma mensagem muito utilizada pelos espíritas, exatamente para falar que a fé, né, espírita, ela é apoiada na razão, né, e na ciência,
Mas que ciência, né? Que ciência? É preciso a gente entender que a ciência do mundo é uma ciência de teorias, de coisas testadas, que são superadas, que se hoje a gente tem muitos avanços, a gente olha para 50, 100 anos atrás, a gente vê o quanto aquelas afirmações foram revistas e superadas, e a gente pensa, será que daqui a 100, 200 anos, essas afirmações que fazemos agora como ciência, como certeza, não serão também superadas? Então, é sempre difícil a gente imaginar que estamos agora sim com a verdade, né? Então, quando Kardec diz que a ciência é a revelação da verdade, das leis de Deus, é sempre difícil porque a ciência ela sempre tem esse dinamismo de conhecer coisas novas, de refazer, de superar-se. E toda vez que a gente diz que a gente conheceu, é como se a gente limitasse a nossa capacidade de conhecer mais. Então, fica aqui a nossa reflexão. Se isso vale para as ciências, imagina para a moral, não é? Grande parte das questões morais e difíceis de serem pensadas é que a gente sempre olha a moral sobre o ponto de vista da nossa época, né? A reflexão que fizemos sobre a questão da ciência vale também para a questão da moral. Se a gente olha 100 anos atrás, 200 anos atrás, o que as pessoas achavam que era moral, a gente vai reconhecer que as pessoas, que a gente avançou do ponto de vista do entendimento daquilo deve ser ou não deve ser feito. Há 100, 200 anos atrás, não se falava, por exemplo, de assédio como se fala hoje, né? Hoje a gente avançou nesse sentido, mas certamente daqui a 100, 200 anos a gente vai é, considerar outras coisas que hoje a gente não considera. 100, 200 anos atrás, a gente não falava de racismo estrutural como fala hoje. E certamente daqui a 100, 200 anos a gente vai falar outras coisas que a gente não consegue nem conceber agora porque não estão na nossa realidade. Então a própria discussão da moral, daquilo que deve ser, acaba sendo também uma discussão muito conjunto, dentro do contexto histórico que a gente está vivendo, né? Das condições de ampliação da nossa capacidade de pensar e de conceber. Então, quando Kardec diz que a religião é a revelação das leis de Deus, né, materiais, do mundo material, e a religião do mundo moral, a gente entende isso. Mas, por outro lado, a gente entende que a tornar isso factível, né, entender que as nossas descobertas e todas as nossas descobertas, porque há descobertas que são contraditórias entre si, há afirmação que algumas coisas são boas, depois a afirmação de que não são, de que são de um jeito, depois se descobre que não era exatamente daquilo. Então, onde está exatamente isso? Essa é a grande dificuldade que esse texto de Kardec traz para a gente, né? Embora a gente possa compreender e possa entender aquilo que Kardec diz como um princípio geral, repetimos, né? A capacidade de tornar isso factível, né? Tornar isso possível, tornar isso parte da nossa compreensão efetiva do dia a dia, já é uma outra questão. Ok? Muito bem. Vamos terminar aqui o nosso comentário, então, sobre essa mensagem difícil para nós. Talvez a grande mensagem que a gente tenha é que existe uma moral, né? Existe uma lei, né, maior que rege a nossa vida, com mais ou menos conhecimento e percepção, ela está aí,
ela estrutura a nossa vida, né? A gente pode conhecer mais ou menos, entender mais ou menos a lei da gravidade, mas ela funciona, né? Assim também como a lei moral. E para nós, a despeito dessas controvérsias que eu coloquei aqui, a moral do Cristo é a melhor expressão da moral divina. Então, a nossa tarefa é tão somente, né, é tentar entender e tentar vivenciar a moral do Cristo. Ok? Espero que você seja abençoado nesse dia, que você, sua casa, sua família, sua vida sejam abençoados, que a gente possa buscar compreender cada vez mais de que a nossa vida é muito maior do que essa existência, de que a nossa vida é muito maior do que esses problemas tão pequenos que vivenciamos no nosso dia a dia e principalmente que acima de tudo existe uma força divina que nos empurra para o melhor, para o bem, para a felicidade. Que Deus te abençoe de sempre. Até a próxima.